Falar sobre tecnologia é falar sobre muitos aspectos que levam, evidentemente, ao aumento da expectativa de vida. É falar sobre a subtração de desperdícios. É falar sobre um aproveito melhor a respeito de recursos. A medicina é uma das profissões mais antigas e mais importantes do mundo. Sua história começou há milênios atrás, quando rituais eram considerados a única solução para curar as doenças. Mas foi na era de Hipócrates, considerado o pai da medicina, em que a área passou a ter práticas mais científicas e racionais, classificando as enfermidades como condições naturais e não algo místico. O seu impacto causou uma revolução na saúde e a sua colaboração na área é uma inspiração para o juramento do Código de Ética de todo médico, um momento importante que demonstra a honra da profissão. Assim como Hipócrates, a inteligência artificial e a robótica também impactaram na medicina e atualmente ajudam a salvar milhares de vidas. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lotenberg recebe o cirurgião do aparelho digestivo e presidente do Einstein Hospital Israelita, Sidney Kleyer. Entenda como os avanços tecnológicos fazem a diferença na medicina. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Seja bem-vindo, Sidney. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado por estar aqui de novo falando com você de algo que me atrai muito. E eu acho que deveria atrair todo médico, porque inovação faz parte da nossa atividade. Esse bate-papo, portanto, é com a comunidade geral, mas também com os médicos. Nós falamos hoje muito sobre bancos de dados, informações e o aproveitamento desses elementos na criação de ferramentas que nos ajudam na assim chamada inteligência artificial. O que você pode falar para nós, tanto na sua área aplicada enquanto médico na assistência e a sua visão institucional dentro do nosso hospital, o Hospital Albert Einstein? Cláudio, quando a gente fala de tecnologia em geral, e principalmente hoje, que está muito em moda, a necessidade da regulação, falar de inteligência, que lá no Einstein nós chamamos de inteligência ampliada, não inteligência artificial. Porque nós entendemos que a inteligência ampliada é aquela que dá ao profissional de saúde a capacidade de ele ser mais inteligente. Ou seja, ela não está aí para ser artificial e substituir a prática do ser humano, e sim para dar condições de ele exercer qualquer tipo de atividade com a ajuda de uma inteligência que antes nós não tínhamos. Para isso, a gente tem que ter bem claro qual que é o propósito da sua atividade, por quê, qual que é o fim. A tecnologia nunca vai ser o fim, ela vai ser a ferramenta através da qual a gente vai entregar um trabalho melhor. E é assim que a gente pensa lá no Einstein, e eu acho que é assim que a saúde deveria pensar. Porque quando eu tenho o desejo, e é muito fácil, a gente pode fazer uma comparação com o Waze, por exemplo, ou o Google Maps, que nos ajuda no trânsito. O que a gente quer é chegar mais rápido nos lugares, a gente não quer ficar dirigindo e olhando para uma tela. Então essa tecnologia, ela está aí para nos ajudar a encontrar caminhos que sejam mais rápidos e mais fáceis de você chegar. É um meio para que você tenha um trânsito melhor. Na saúde não é diferente. Quando você pensa numa tecnologia que vai entregar aquilo que você está proposto a entregar, um diagnóstico melhor, um tratamento mais rápido e mais eficaz, uma recuperação mais rápida, um risco menor de uma complicação, uma segurança maior, uma qualidade maior, aí que entra a tecnologia. E ela pode vir desde tecnologia através de softwares, por exemplo, através de capacitação profissional, de treinamento, mas ela pode vir através de procedimento. Quer dizer, hoje, e eu falo da minha área de atuação, a laparoscopia chegou como uma nova tecnologia. A robótica hoje, ela em alguns procedimentos, ela é melhor que a tecnologia, que a laparoscopia. Na sua área não faria tanta cirurgia oftalmológica como você faz com a habilidade que eu tenho oportunidade até de aprender, agilidade e eficácia, se não fosse o emprego da tecnologia. Então eu vejo que tanto do ponto de vista pessoal como institucional, e lá no Einstein a gente aplica muito isso, a tecnologia, a inteligência, ela é meio para se entregar aquilo que é o nosso propósito. E para isso, obviamente, você precisa plantar algo que fizemos juntos também lá atrás, né? Implementar prontuário eletrônico,
geração de banco de dados eficaz que possa ser utilizado para a geração de algoritmos que vão entregar as respostas que a gente precisa para uma medicina melhor. Agora é interessante que quando a gente conversa, e aí eu diria não só com profissionais da saúde, particularmente médicos, mas a população de maneira geral. Por que tanto receio de uma eventual desumanização? Você não acha que existe uma interpretação equivocada a respeito disso? Eu acho que é totalmente equivocada quando você considera que a inteligência artificial generativa, porque é ela que veio para dar esse receio, quando existe uma ameaça de que ela vai tomar o emprego de um médico e a partir de agora você vai ser tratado por um algoritmo. Óbvio que isso não vai existir. A medicina é uma ciência de relacionamento humano. E o que a tecnologia, a inteligência, ela é capaz de dar? Condições melhores para o relacionamento humano e condições melhores para que eu seja um melhor profissional ou para que eu ofereça um tratamento melhor que aquilo que nós falamos de meio. Então eu não tenho dúvida que a inteligência ampliada ela vai dar a condição do profissional de saúde exercer melhor. Um exemplo, uma tomografia, quando acoplada a uma inteligência correta, ela pode ser adquirida num tempo menor, menos risco para o paciente ficar exposto a uma atuação de um contraste, é menos oneroso para a instituição, porque ela vai girar exames mais rápido e eu vou poder ter um diagnóstico talvez de uma forma muito mais ágil. Mas em hipótese alguma, a tecnologia, ela vai poder, a inteligência ela vai poder executar algo sem a supervisão ou sem a participação do ser humano. Ela é uma inteligência que dá ao ser humano a capacidade de ser mais inteligente e não de substituí-lo. Na verdade, assim, o medo de que o emprego seja substituído por tecnologia, ele acaba no sentido de que com a inteligência aumentada eu posso exercer qualquer emprego. Eu não preciso ser só cirurgião, porque se tiver uma inteligência que me ajuda a ser um gastro clínico especializado em outra área, eu posso ser também, ela vai me ajudar, é fato. E a experiência vai sendo obtida também para mim e para a própria tecnologia. E isso já está acontecendo. Se a gente usar um exemplo, a gente pode falar, por exemplo, o profissional que montava carros na indústria automobilística. Com o tempo, o braço robótico fez com que o processo fosse de qualidade maior, porque ele se repetia com o braço robótico, e este profissional passou a ter que controlar o braço robótico, conferindo um emprego mais seguro, melhor remunerado, com a evolução tecnológica, ou seja, ele parou de botar a mão dele para fazer o carro ficar pronto, e sim, a tecnologia o ajudou a ele exercer um outro emprego. E aí ele passou a controlar o braço robótico. Eu quero tentar agora voar para um outro momento, uma visão mais de superfície, tá? Uma visão de helicóptero, como a gente costuma dizer, né? Quando você olha a questão de acesso à saúde, ela é um problema, porque nós temos regiões longínquas, diferentes tipos de profissionais. Fale um pouco a respeito de equidade, banco de dados, inteligência artificial, capacidade de resolução à distância, telemedicina. Telemedicina, a gente pode falar estando muito à vontade, já que o Einstein, e aí você participou muito disso, inaugurou o nosso centro de telemedicina lá em 2012, mas isso permite hoje a gente ter o maior programa de assistência especializada a populações ribeirinhas que não teriam como se deslocar para um grande centro para uma consulta com o especialista. Desde o fim de 2021, em parceria com o Ministério da Saúde, o Einstein já teve mais de 450 mil atendimentos com 95% de resolutividade quando o médico da atenção primária pede uma consulta especializada com o paciente e participa o paciente, sua família, o médico da atenção primária desta consulta que é agendada. E a telemedicina faz esse papel sem o gasto para o deslocamento, sem a perda do timing adequado e com a oportunidade do acompanhamento a partir de então com o especialista. A telemedicina tem permitido isso. Quando a gente fala de equidade, talvez a compreensão do que é importante, o que faz diferença para uma população vulnerável, por exemplo, nós estamos perto da COP30 e a gente tem visto populações vulneráveis da região norte ter uma saúde cada vez mais deteriorada por condições de solo, condições da água, a potabilidade da água que a gente fala
o Einstein está desenvolvendo um projeto bastante ambicioso que compara a saúde de população indígena com a predição de eventos climáticos, qualidade do solo, qualidade da água. Isso vai virar informação para o Ministério da Saúde atuar de maneira correta para prevenir doenças daquela população. Então, na busca da equidade, o uso da inteligência vai permitir, primeiro, a compreensão. Segundo, o tratamento. Existe um projeto também lá em andamento que registra uma lesão cutânea e de modo muito precoce mostra para nós a probabilidade de ser leishmaniose, por exemplo. A leishmaniose é muito difícil, sem ser especialista, você fazer diagnóstico de forma precoce. E a gente sabe, quando o diagnóstico é precoce, o tratamento é extremamente simples. Quando ele é tardio, pode acontecer até o óbito. Isso é inteligência permitindo equidade no timing adequado, no acesso adequado. E offline ainda, quer dizer, está tudo dentro de um smartphone. Você já pensou ou até mesmo teve medo de ser operado por um robô? A integração da inteligência artificial e da robótica na medicina acontece há alguns anos e é uma grande inovação em procedimentos cirúrgicos, exames e diagnósticos. A enfermeira sênior de cirurgia robótica do Einstein, a Isabela Bueno, explica como a utilização de robôs em procedimentos cirúrgicos ajuda na precisão das cirurgias e um melhor resultado dos procedimentos. Estamos aqui em uma das salas de cirurgia robótica do Hospital Albert Einstein. Temos aqui o robô de cirurgia robótica, que faz cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, cirurgia do aparelho digestivo, coloprocto, urologia e ginecologia. Ele não funciona sozinho. Então, o cirurgião ele precisa sentar no console, fazer todos os comandos e aí sim o robô replica os comandos dentro do paciente. A cirurgia robótica propriamente dita, ela é uma tecnologia inovadora comparada com a cirurgia de videolaparoscopia ou referente à cirurgia aberta, e nós conseguimos trazer muitos benefícios para o paciente. As incisões elas possuem um tamanho de 5 a 8 milímetros, então é bem pequenininha, o que causa menos dor no pós-operatório e faz com que o paciente volte às suas atividades diárias muito mais rápido. Nós temos um corpo clínico de cirurgiões que fazem a cirurgia robótica aqui dentro do nosso hospital muito vasto, então nós temos cirurgiões de diversas especialidades que fazem a cirurgia robótica aqui dentro. Inclusive, nós ensinamos cirurgiões de outros locais e de outros países para iniciar a cirurgia robótica no país deles. Então, nós temos algumas pós-graduações em cirurgia robótica, em que o cirurgião faz toda uma parte teórica e depois vem fazer a parte prática conosco. E temos também a consultoria, em que o cirurgião faz toda essa parte de capacitação conosco e depois nós vamos para o país deles para ajudá-los a implementar o programa de cirurgia robótica no hospital em que eles atuam. Em casos de cirurgia de emergência, nós também conseguimos utilizar o robô para realizar as cirurgias. A inteligência artificial desempenha um papel fundamental em diversas áreas. E na medicina, por exemplo, o uso da IA programado por humanos ajuda na otimização do tempo de pesquisas para diversas doenças. Isso resulta em rápidos diagnósticos e tratamentos. De acordo com a Precedence Research, em 2024, o tamanho do mercado global de inteligência artificial na área da saúde era estimado em 26,69 bilhões de dólares. A expectativa é de que em 2034 chegue em mais de 600 bilhões de dólares. A gerente médica de anatomia patológica do Einstein, René Zon, explica como a IA pode ser implantada na medicina.
A gente tem usado aqui no hospital inteligência artificial em várias áreas e aqui no laboratório de anatomia patológica a gente começou a usar para detecção da amplificação do HER2 nas neoplasias de mama. Antigamente a gente fazia essa detecção de uma forma manual e hoje em dia, com o auxílio da IA, a gente faz as lâminas e a inteligência artificial vai detectar aquela que tem amplificação ou não, de uma forma bastante segura, bem objetiva, com a contagem de todas as células para saber quem está amplificada e quem não está. Tem sido ótimo para nossa rotina e os resultados já estão todos validados, perfeitos para uso. Para o HER2, na verdade, a gente já tem o diagnóstico da doença, mas ela tem papel sim para procurar neoplasias precoces. Tem vários algoritmos de inteligência artificial que têm sido lançados com esse objetivo, para detectar precocemente essas lesões. Uma das coisas bem importantes é que a gente usa a IA, mas sempre um patologista médico humano está ali validando essa ferramenta. Então o caso não sai só com a IA olhando, a gente tem que olhar e ver se está tudo certinho. Eu acho que essas ferramentas são super bem-vindas, né? Desde que validadas, perfeitamente acompanhadas, né, com o médico responsável da área, e acho que é o futuro aí para frente. Vamos falar um pouquinho de robotização. A robotização em hospitais, distribuição e dispensação medicamentosa, automatização de processos muitas vezes manuais. Mas eu quero falar de robótica na sua especialidade enquanto cirurgião. Você fez uma transição inicialmente para a cirurgia de campo aberto para a cirurgia endoscópica. Depois uma nova transição agora para a robótica. Do que você pode dizer que você ganhou nessa transição? E por que algumas pessoas se negam a mudar quando de fato a gente percebe que a previsibilidade da robótica e o acesso é muito mais preciso em locais onde as mãos não chegam? Por que as pessoas têm tanta dificuldade para aceitar mudanças? Eu acho que tudo na vida, ainda mais na medicina, aquela frase comum, Cláudio, de que eu faço desta maneira porque eu sempre fiz assim. Isso é fato. Para isso existem até sociedades que, através de evidência científica, buscam mudar práticas que a gente usa de forma consagrada e que a gente sabe que não tem benefício. Sonda nasogástrica depois de grandes cirurgias abdominais. A evidência mostra que não tem benefício. Então, mas é difícil abandonar. Por quê? Porque eu sempre fiz assim. Então, o que existe, e isso está provado também com vários atores, um livro, o Factfulness, por exemplo, mostra que a gente pensa muitas vezes com os ensinamentos que nós tivemos 30 anos atrás e não com aqueles que hoje se conhecem ou estão vigentes, né? Mas mudar uma prática exige capacitação, exige treinamento, exige um aprendizado que é totalmente novo. Uma vez conversamos e eu comentei com você que a minha prática hoje em cirurgia, acredito que a sua também, ela é totalmente diferente daquela que a gente fazia quando saiu da residência. É totalmente diferente, a gente não faz nada. Para isso, exigiu capacitação, treinamento no exterior, investimento da onde a gente atua, comprando o robô e a plataforma adequada, munida de critérios de qualidade, de segurança, enfim, exige para o profissional um novo aprendizado. Muitas vezes o profissional de saúde não quer ter o trabalho desse novo aprendizado. E se a gente não acompanhar, a gente vai deixar de oferecer para o nosso paciente aquilo que hoje existe de evidência que é melhor. Então eu me sinto privilegiado hoje na minha geração, mais de 30 anos de formado, que eu vivi a época, como você bem falou, da cirurgia aberta. Hoje os jovens não viveram tanto essa experiência, porque já são formados por laparoscopia, e eu vi o robô chegar, o Einstein, hospital pioneiro na cirurgia robótica, em 2009, quando nós fizemos a primeira certificação, nós como cirurgiões. A partir daí o robô se sofisticou muito. Então, a visão que na laparoscopia é uma visão bidimensional, na robótica ela passa a ser tridimensional. A gente se sente dentro da cavidade abdominal com um reconhecimento num detalhe muito mais sofisticado do que eu tinha na laparoscopia. E aí os procedimentos que antes eram muito difíceis ou praticamente impossíveis, sem uma manobra de punho, no robô o punho vem até melhor que o seu punho, ou seja, com uma rotatividade muito maior. E aí você começa a englobar na cirurgia robótica, por ter esse controle,
tecnologias novas. Então, o mapeamento com fluoresceína, que deixa vasos fluorescentes, surgiu depois que, ou pelo menos se popularizou com a cirurgia robótica, os grampeadores, as fontes de energia. Então, o que a gente ganha com tudo isso? A gente ganha cirurgias que têm uma precisão maior, que têm um trauma menor em tecidos vizinhos, que têm uma recuperação mais rápida e que tem talvez um índice de complicação para alguns diagnósticos muito menor. A cirurgia de próstata é o grande exemplo, foi a primeira. Então acabou na cirurgia radical para câncer de próstata, praticamente a gente não vê incontinência e impotência pela precisão da utilização do robô. Os trabalhos têm que mostrar isso, mas é o que a gente está vendo em inúmeras áreas de atuação e agora mais ainda onde o robô, que foi praticamente um monopólio por 20 anos de uma empresa, hoje tem concorrentes. Toda vez que a gente tem concorrentes, melhora-se de uma forma mais rápida. Vamos falar de mudanças de tempos, né? Quando a gente olha remédio que a gente toma por boca, o remédio age no âmbito molecular. A precisão da cirurgia robótica está indo, eu não digo para o âmbito molecular, mas na estrutura anatômica ela vai para o detalhe. Você acha que vai chegar um momento que o robô vai operar sozinho o paciente? Já houve, né? Já houve uma demonstração onde um robô foi treinado para fazer uma cirurgia de colistectomia. Ele foi treinado, aprendeu e fez uma cirurgia de colistectomia. Da mesma forma que a gente hoje fala da dificuldade de ter um carro autônomo, que ele vai ter que tomar decisão se ele tiver uma situação ambígua, se ele vai atropelar esta pessoa ou aquela pessoa. Isso é impossível, é impossível. Então o robô pode até fazer, mas eu não seria submetido a uma cirurgia exclusivamente feita por um robô sem alguém preparado para supervisionar o robô. De novo, a cirurgia robótica também é um meio em que nós médicos podemos entregar resultados melhores, mas não por conta própria fazer a cirurgia sozinho, porque, e essa talvez seja a beleza da medicina, o brilho da medicina, nós somos muito diversos. O robô fez a cirurgia da vesícula, foi o teste, né? Sozinho. A vesícula tem variações anatômicas que são inúmeras. A variabilidade da onde chegam os ductos biliares, ela é enorme. E a gente hoje ainda, com todas essas experiências em laparoscopia, são quase 30 anos fazendo cirurgia de vesícula laparoscópica, a gente vê situações que eu nunca vi na vida. Então como é que o robô vai lidar com uma situação que ele nunca viu na vida? Por isso que eu acho que as tecnologias elas estão aí para nos ajudar e nunca nos substituir. Vou perguntar para o cirurgião. Você fez uma colocação e você encontrou uma variabilidade anatômica. No passado, isso era absolutamente impossível de você poder detectar antes da cirurgia. Hoje você faz exames de imagem, você hoje vai muito mais bem preparado para o campo cirúrgico do que você ia 20 anos atrás? Depende do diagnóstico. Para a vesícula não, porque a melhor identificação é na hora dos ductos, e inclusive com exames intraoperatórios. Mas hoje, se a gente for operar um tumor intrahepático, até bem pouco tempo atrás, a cirurgia era uma busca, era procurar, imagina a agulha no palheiro, eu tenho que procurar e achar o tumor. Quanto fígado eu vou agredir para achar um tumor dentro de um órgão sólido? Hoje existe a convergência no meio da cirurgia, da imagem da ressonância, junto com a imagem da robótica, põe uma imagem uma em cima da outra, eu opero o robô sabendo onde o tumor está. Isso acontece em cirurgia de órgãos sólidos, isso acontece em cirurgia torácica para câncer de pulmão, como você vai atingir um nódulo e fazer uma biópsia adequada numa broncoscopia. Existe uma guia, praticamente um GPS, que leva quando há convergências de imagem. Então, eu acho que é a beleza da tecnologia, quando você junta duas tecnologias, quando você junta a genômica com o estudo das proteínas, da proteômica ou da metabolômica, quer dizer, a proteína que é gerada num banco de dados, que se relaciona com o banco genético, relaciona com aquilo que a proteína produz, que é o metabólito, para entender melhor uma doença e a forma de atuação, é aí que nós estamos hoje em dia, e por isso que eu vejo que o futuro vai nos entregar ainda situações
melhores para diagnóstico, para tratamento e principalmente para prevenção. Quando a gente fala sobre saúde hoje para médicos, é muito importante entender o papel propositivo e positivo da indústria. Falemos de pesquisa, dá até para a gente dar com fecho, com chave de ouro. O quanto a pesquisa está ganhando com a inteligência artificial? Eu acho que principalmente primeiro, porque a pesquisa é o recurso que nós temos para validar a tecnologia, né? A pesquisa, ela permite a gente estudar novas tecnologias para dizer se ela é segura, se ela é eficaz, se ela é custo-efetiva. Então a pesquisa sempre vai estar presente. Aliás, pesquisa no Brasil é algo colocado como não primordial, mas muito procurada, porque o Brasil ela tem uma população muito diversa, muito mixigenada. Então você não tem em alguns países essa capacidade de testar novos medicamentos como existe no Brasil. E aí você vai ter situações como já ocorreu de um quimioterápico na sua validação ter 95% de pessoas brancas. Quer dizer, como é que você vai ter a segurança de utilizar numa pessoa que não é branca, qualquer que seja a etnia dela? Então o Brasil tem essa capacidade. A pesquisa vai permitir a gente validar, vai permitir a gente testar novas drogas, e as novas drogas estão sendo descobertas através de inteligência artificial ou inteligência ampliada para descobrir novas moléculas de uma forma muito mais rápida, 100 vezes mais rápida do que você testar uma por uma, já sabendo qual que é a consequência se você trocar um ramo de carbono ou por hidrogênio dentro da molécula. Então, a pesquisa está tendo esse benefício, e a indústria farmacêutica e o biodesign mais ainda, de uma forma muito acelerada por conta de tecnologia. Baixando o custo e acelerando o processo. Sidney, eu quero muito agradecer a tua participação no nosso check-up. É a segunda vez que você vem aqui. Se Deus quiser, nós vamos ter muita saúde. Você vai vir mais vezes. Muito obrigado, eu agradeço você. Nós tivemos hoje o prazer de poder conversar a respeito de tecnologias, inteligência artificial, robótica, o uso dessas aplicabilidades, como transformar a saúde em algo mais acessível. Para isso, nós conversamos hoje com o Dr. Sidney Kleiner, ele que é médico, cirurgião, gastrocirurgião e também presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. O check-up fica por aqui. Para quem você queira colaborar, querendo escrever, mandar alguma sugestão ou até mesmo uma reclamação, por favor, escreva drclaudio@jovempan.com.br. Ficamos por aqui e semana que vem tem mais. No check-up de hoje você viu como a medicina evoluiu ao longo dos anos, quais os avanços tecnológicos aplicados na área da saúde, como a inteligência artificial ajuda nas pesquisas e como a robótica pode ser aplicada durante procedimentos cirúrgicos. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.